pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, porque eu tô ajudando, na verdade, uma das nossas inscritas, porque ela tem um trabalho na escola dela e ela precisa fazer umas perguntas pra alguém que morasse fora do país. E aí ela entrou em contato com a gente e eu resolvi gravar esse vídeo pra ajudar ela nesse trabalho. Eu decidi gravar o vídeo só eu sozinha, sem o Hugo, porque senão ia ficar muito longo, né? Porque aí a gente fica conversando e coisa e tal. Então eu vou gravar só eu mesma, respondendo algumas perguntas, que é tipo aquela tag morando fora do país, sabe? E acho que vocês vão gostar. Deixa eu me apresentar, né, pros amigos da nossa inscrita, que vão ver esse vídeo também. Meu nome é Ana Clara, eu tenho 27 anos e eu moro no Japão. E aí a gente já vai pra primeira pergunta. Há quanto tempo vive no Japão? Eu vivo há 1 ano aqui, completou um ano e 1 mês agora, essa semana já completou 1 ano e 1 mês. O que te levou a viver nesse país? Eu queria ter essa experiência de ter uma vida um pouquinho diferente, em um país que é completamente diferente do Brasil. Eu me identifiquei muito com a cultura, com a comida, com tudo dos japoneses mesmo. E a gente surgiu a oportunidade, o Hugo tem uma bolsa dada pelo governo japonês, então ele podia vir e me trazer também como dependente dele. Então já que a gente tinha essa possibilidade, a gente resolveu aproveitar. Então foi mais ou menos assim. O que mais gosta aí? O que eu mais gosto no Japão, sem sombra de dúvidas, é a segurança. A segurança está em primeiro lugar. É muito incrível aqui, você pode... Sei lá, você tá numa cafeteria, deixa seu celular e sua carteira em cima da mesa, vai no banheiro, quando você volta vai estar lá, entendeu? A polícia funciona muito bem também aqui, então eu acho que segurança é assim o top 10. Nem a polícia tem arma aqui no Japão, pra vocês terem uma ideia de como é seguro. E eu acho que a segunda coisa que eu mais gosto aqui é, sem sombra de dúvidas, a comodidade. Porque é muito fácil ter tudo aqui, sabe? Você vai numa prefeitura, vai em algum lugar pra resolver alguma coisa de burocracia, é super rápido. Não que eles sejam um pouco burocráticos, sabe? Eles são bem burocráticos, mas... sei lá, eu não sei explicar, as coisas funcionam, sabe? Em cada esquina tem caixa eletrônico, você nunca perde muito tempo pra fazer nada. O correio aqui é super rápido, as encomendas chegam sempre, sei lá, no dia seguinte. E você consegue marcar o horário que você quer que a sua encomenda chegue. Então, assim, é muito, muito, muito prático mesmo viver aqui. Então, segurança e comodidade são as coisas mais, assim, tops do Japão. O que menos gosta aí? Os japoneses, eles são muito viciados em trabalho, digamos assim. Eles trabalham muito o tempo todo e o trabalho é uma das coisas mais importantes. Às vezes é mais importante do que a família. Isso é muito complicado, assim, principalmente se você quer ter uma vida adulta aqui. Só que, por outro lado, é o que faz a economia funcionar, é o que faz as coisas funcionarem tão bem, como eu falei na pergunta anterior, né? Então tem o seu lado positivo. Além disso, eu acho que aí é uma coisa cultural que, sinceramente, não tem o que fazer. É essa coisa de os japoneses, eles não se abraçam muito, não se tocam muito, que, bem ou mal, assim, é uma coisa que eu só sinto porque eu sou brasileira. E os brasileiros têm muito esse hábito de se encostar o tempo todo. Mas acho que se eu não fosse brasileira, eu não ia sentir diferença nenhuma em relação a isso. Mas são essas duas coisas, assim, eu não gosto tanto. Mas também não é uma coisa que chega a me incomodar, sabe? Qual a parte mais difícil da adaptação nesse país? Não teve uma parte difícil, assim. Acho que se for pra citar alguma coisa, eu diria aprender a língua. Só que aí acho que é pra qualquer país que você vá sem saber a língua, você vai ter essa dificuldade de adaptação. Mas, assim, por que eu não tive essa dificuldade? Porque antes de vir pro Japão, e assim, sinceramente é uma coisa que eu aconselho qualquer pessoa que vai morar em outro país. Antes de ir morar em outro país, pesquise sobre esse país. Pode parecer muito, muito besta falar isso, mas muita gente vai morar em outros países e não pesquisa sobre a cultura, sobre a comida, e não sabem direito como vai ser a vida lá, né? Quando eu e o Hugo viemos pra cá, a gente já sabia tudo, a gente já sabia mais ou menos onde a gente ia morar,
como é que era o lugar onde a gente ia morar, como é que ia ser a nossa vida no dia a dia, assim, onde é que eu ia estudar, onde é que ele ia estudar. A gente planejou tudo muito direitinho e isso fez com que a gente não tivesse muita dificuldade. Sem contar que a gente conhecia a cultura e gostava da cultura. A gente assistia televisão japonesa em casa, no Brasil, antes de vir pra cá. A gente comia comida japonesa. E não é só sushi, sabe? Todo tipo de culinária japonesa a gente tinha dentro da nossa própria casa. Então, não teve. Acho que foi assim, segurar a saudade da família, que sempre aperta, e basicamente isso. Não teve grandes dificuldades, não. Quais as semelhanças e diferenças entre o Brasil e o Japão? O Brasil e o Japão estão praticamente assim em lados opostos do globo terrestre, né? E eu acho que isso faz com que seja muito difícil haver semelhanças. Acho que a semelhança é que os dois são seres humanos. Fica muito nesse nível, sabe? Não tem muita semelhança entre brasileiro e japonês. Meu Deus. O brasileiro não tem, é muito difícil. Acho que se eu fosse falar uma coisa que eu vejo que acontece nas duas culturas, e pra mim foi uma surpresa, é que apesar do japonês ter essa coisa de ser um povo muito sério, muito dedicado ao trabalho, eles, na hora do lazer e de se divertir, eles também fazem isso, entendeu? É ridículo falar isso, mas sim, o japonês também se diverte. E eu acho que é uma das coisas que são muito parecidas, né? Que é muito parecida com o Brasil. E é a coisa que eu colocaria como semelhança. Então, depois do trabalho, tem a cultura de ir no barzinho com os amigos de trabalho. Na verdade, isso é bem forte, inclusive, aqui. E eu acho que é isso. Não tem muito mais além disso, não. A diferença, tudo, né? Como eu já falei. Mas acho que... é tudo, gente. É totalmente diferente. Tem assim, não se beija em público, não dá beijinho no rosto, não se abraça, não se encosta. O japonês, ele tem um senso de coletividade muito grande, então ele tá sempre pensando no outro, em todas as atitudes dele do dia a dia, enquanto o brasileiro e o ocidental, por si só, ele tende a ser um pouquinho mais, não diria egoísta, mas mais individualista, sabe? Não pensa tanto assim no bem-estar da pessoa que tá do lado e coisa e tal. Então, acho que é isso. Acho que diferença é praticamente tudo. A vida aqui é muito diferente e a cultura japonesa é completamente diferente da cultura da brasileira. Então, é isso. Qual hábito mais estranho existe no Japão? Como eu já disse, eles são muito diferentes dos brasileiros. Mas se for para falar uma coisa que acontece no país como um todo, que é uma tradição muito grande e que é bem diferente do que a gente costuma ver no Brasil, eu diria que são os banhos públicos. Primeiro, assim, os japoneses, eles não têm hábito de tomar 2, 3 banhos por dia igual o brasileiro, né? Na verdade, acho que só o brasileiro faz isso. Mas eles normalmente tomam banho de noite, não tomam banho ao acordar, né, a maioria. E esse banho é um banho que eles tomam fora da banheira primeiro, lavam o corpo, e depois eles entram na banheira pra esquentar o corpo, que é o ofurô, né? E isso é uma coisa muito forte que acontece, parece que desde sempre no Japão. E, além disso, existem lugares que são lugares enormes, com banheiras naturais, porque aqui tem muito vulcão nesse país, né? Então tem muita água termal. Então tem vários lugares que essa água que sai quente da natureza fica depositada em uma coisa que parece uma banheira natural e as pessoas vão tomar banho nesses lugares. E o banho é nu. E não é assim, em algum momento da história do Japão era misturado homem com mulher, todo mundo peladão ali tomando banho no mesmo lugar. Hoje em dia não é mais assim. Hoje tem o lugar das mulheres e o lugar dos homens, mas ainda assim está todo mundo nu, tá todo mundo pelado. E eu acho que eu amo isso, tá? Eu acho maravilhoso, eu adoro mesmo esses lugares. Só que eu acho que para a maioria dos brasileiros é extremamente estranho e ninguém gosta tanto assim, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros estranha bastante isso. Como veem o Brasil e os brasileiros aí?
O Brasil é o país do futebol, acho que no mundo inteiro conhecem o Brasil como o país do futebol. Então toda vez que a gente fala que é brasileiro, sempre chega um Neymar, Ronaldinho. Então o brasileiro é conhecido muito pelo país do futebol, pelo samba também, mas eu acho que mais ainda pelo futebol. E eu acho, uma coisa que me deixou muito impressionada é que é muito comum a gente falar pra algum japonês: ah, eu sou do Brasil, eu sou brasileira, e ele falar obrigado, sabe, em português. E eu acho incrível porque que eles sabem essa palavra, sabe? Eles sempre falam, então é bem interessante. Eles têm uma colônia brasileira muito grande aqui no Japão, então talvez isso ajude os japoneses a terem alguma coisa assim, alguma relação com o Brasil, mas é muito impressionante. Qual a lei do país que mais chamou a sua atenção? Assim que você chega no Japão, e a lei que fica mais visível é que nos bares e em algumas cafeterias é permitido fumar dentro desses estabelecimentos. Normalmente em restaurantes e cafeterias existe uma área separada para fumante, que tem assim um exaustor e é fechado, então não incomoda os outros clientes que não fumam. Mas muitas vezes nos bares é permitido fumar dentro do bar, então fica assim, você sai defumado do bar. E pra mim isso foi um choque. E aí depois pesquisando um pouco mais, a gente viu que a população fumante no Japão é muito alta, então nem se compara com o Brasil, é bem menor o número de fumantes, o percentual de fumantes no Brasil do que no Japão. E isso é bem chocante, eu acho, né? Porque você espera de uma população que é assim, civilizada, avançada, enfim, que não tem hábitos tão ruins, né? Assim como é o fumo. Mas aqui é bem forte e é permitido, inclusive, fumar em alguns lugares, como eu falei antes. Essa é uma lei assim, meio louca, na minha opinião, que eu não sei se vai mudar, mas enfim. E tem assim, no meio da rua também, aí é outra contradição. Apesar de dentro dos restaurantes você poder fumar, no meio da rua você não pode fumar andando. É proibido. Isso é ótimo, né, na verdade. E aí, na rua você vê sempre, assim, lugares que são área de fumante, área de fumar, né? Então é um lugar separadinho no canto da rua, em que as pessoas entram e ali tem um lugar pra botar as cinzas do cigarro e coisa e tal. É bom porque não fica a cidade toda suja de toquinho de cigarro, né? E também não fica o cara fumando no meio da rua com risco de queimar uma criança ou então de jogar fumaça na tua cara. Então isso não acontece. Então tem as leis positivas em relação ao fumo e as leis negativas em relação ao fumo. Qual lugar do Japão mais gostou de conhecer? Acho que o lugar onde todo mundo do Japão, que todo mundo gosta de conhecer e todo mundo ama, é Tóquio, que é a capital e é o lugar mais incrível que eu já vi na minha vida. É surreal. Tudo que você imaginar, que você quer, que você precisa e o que você não imaginar também é vendido aqui. Então é um lugar onde tudo é possível, onde tudo existe e tudo é muito prático, fácil. E tem as melhores comidas, tem comida do mundo inteiro, tem pessoas do mundo inteiro. Então Tóquio é incrível, é impressionante. Então Tóquio, assim, veio pro Japão, não veio pra Tóquio, a mesma coisa de não vir pro Japão. Só que no interior do Japão existe muita coisa também e assim, é completamente diferente de Tóquio, sabe? Você vai, se afasta 40 minutos de Tóquio, já tá num lugar assim que é assim, só tem casa, é super interior, tem plantação, então é bem legal isso. Eu não imaginava que seria assim no Japão, porque todo mundo fala, não tem espaço, é um país super populoso, só que não, sabe, tem áreas e áreas e áreas de plantação e com casinhas bem pequenininhas aqui, então ir pro interior vale muito a pena. E no interior, digamos assim, 2 lugares que eu gostei muito de conhecer foi Nara, que existe vídeo aqui no canal sobre esse... não, aqui no canal não tem, mas tem num outro canal que a gente tinha uns vídeos sobre Nara. E tem também o Jigokudani Yaenkoen, que foi o último vídeo aqui do canal também, que é um parque. Os dois têm animais, né? Nara tem vários veados que ficam soltos em um parque, além de ter um templo onde tem o maior Buda indoor, né? Dentro de um templo.
E o Jigokudani é um parque de macacos japoneses que eles entram em um onsen natural, que eu expliquei antes o que era. Então os dois são bem legais, você consegue interagir com os bichinhos e acho que é por isso que eu gosto tanto. O que mais aprendeu com a experiência de conhecer o Japão? Eu tô há um ano só aqui e já deu pra aprender muita coisa. Eu acho que quando você vive em um país onde você tem a possibilidade de entrar em contato com culturas completamente diferentes, não só a japonesa, mas aqui tem muito chinês, tem muito vietnamita, tem muita gente do Nepal, da Índia, enfim, esses países mais próximos aqui da Ásia, e todos eles têm uma cultura completamente diferente da cultura brasileira, você acaba aprendendo um pouco mais sobre o quanto é importante respeitar uma outra cultura e o quanto não existe só o Brasil no mundo. E eu acho que isso foi uma coisa bem forte pra mim, entender que existem coisas que são bem diferentes do que a gente está acostumado no Brasil e nem por isso estão erradas. Então é muito importante respeitar a cultura do outro. Além disso, o japonês ele tem essa coisa muito bonita que é o senso de coletividade. Então acho que eu aprendi bastante isso, de sempre que eu tô na rua, pensar no próximo, pensar se eu tô entrando na frente de alguém, se eu tô andando muito devagar e tá atrapalhando a pessoa que tá atrás de mim, se eu tô parado do lado certo da escada, porque aqui na escada rolante em Tóquio, né, o certo é você parar, quando você não vai andando direto, você para no lado esquerdo. Então você tá sempre pensando no benefício da pessoa que tá do seu lado. Então isso foi uma coisa que não era natural pra mim e que eu acabei desenvolvendo aqui no Japão. E é isso, e eu acho que sempre que você vai morar em qualquer outro país, você passa a, sei lá, você cria uma capacidade de adaptação, sabe? Porque você sai completamente da sua zona de conforto, independentemente de você gostar ou não gostar da cultura, você tem uma mudança radical de vida, de hábito, de costume. As comidas que você estava acostumado a comer não existem mais naquele lugar. Então você tem que se adaptar muito. E é muito legal saber, sentir que você tem essa capacidade de adaptação. Então é uma experiência muito válida. Acho que qualquer um que tenha a possibilidade de visitar um outro país deve fazer isso correndo o mais rápido possível, porque é muito legal. E eu acho que você cresce bastante, assim, enquanto indivíduo. E é isso. Acho que eu já falei muito. Provavelmente tem mais de 10 minutos esse vídeo. Vamos para a edição, não é mesmo? Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal do nosso canal, espero que vocês gostem também de ver esse conteúdo, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas que é para ajudar a nossa amiguinha inscrita aqui do canal. Inscreva-se nesse canal, se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, deixa aí embaixo qual foi a coisa que eu falei aqui que você menos esperava, se você já sabia disso tudo, se você tem alguma semelhança que você saiba entre o Japão e o Brasil que você queira colocar aqui nos comentários também pra eu saber, né, porque eu realmente tive dificuldade de responder essa pergunta, e das diferenças também, se você conhece o Japão, fala aí todas as diferenças entre Brasil e Japão que eu quero ler. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Bye, bye!